seguidores, vamos para a parte 3, agora falando sobre... Vida de vestígio. Que é vida de vestígios. Então, logo após a tragédia climática, o que acontece? Volta e meia eu voltava a alguns territórios nos quais que eu mais tinha fotografado. E Arroio do Meio e o cemitério de Mussum, Arroio do Meio e bairro Navegantes, foram 2 objetos de estudo que eu fui fotografando. Então eu sempre voltava aos mesmos lugares, refazia as fotos e entendia qual era esse espaço de transformação que esse território estava vivendo, né? Comecei a entender caminhando pelo bairro, a ouvir o silêncio que o bairro me trazia e o que isso batia em mim. Então, como eu falei que eu fui enviando muitas fotos para convocatórias, para exposições, uma das grandes conquistas dessa busca, né, por mostrar o meu material, foram 2 bolsas de estudo da Seven Foundation, que é uma fundação internacional de fotografia, onde eu participei do nível 1 de jornalismo visual. Então, com um mentor, um professor, a gente era de uma turma do Brasil, então eram 12 fotógrafos no Brasil contemplados com essa bolsa. E depois de um workshop de fotojornalismo com mais uma mentora brasileira, mas que mora nos Estados Unidos, e também eram 12 fotógrafos. Então eu estava com muita honra participando desse grupo que me auxiliou muito a poder olhar meu trabalho, a construir o meu trabalho. E aí Vida de Vestígio ele vai acontecendo muito baseado nessa experiência de troca com outros fotógrafos, né? E quando tu tem um grupo de fotógrafos que trabalha com fotojornalismo, fotografia documental, que te ajuda a contar as narrativas, ela fica mais fácil. E a gente começa a olhar a fotografia de outra forma. Eu descobri coisas que na fotografia nunca achei possível, né? Não sabia como as coisas funcionavam. Então foi uma descoberta muito boa, uma oportunidade incrível. E foi um trabalho que foi acontecendo ao longo do tempo que eu volto para o território. Então esse território ele se modifica. Esse território ele passa por um processo. Cada vez que tu ia lá, toda vez que eu volto, eu ainda voltei semana passada, já encontrei outra expressão. Eu costumo dizer que as casas e as ruas, elas tomaram uma nova expressão a partir das cheias, né? Então, como esse bairro se modifica, né? Para onde vão essas relações? Eu me pergunto. Não consigo ir atrás de tudo para fazer um trabalho muito mais completo, mas acho que ele vale uma atenção, né? Quem quiser continuar esse trabalho comigo... Ele está em transformação ainda. Por quê? Hoje em dia, o bairro ele passa pela assinatura do compra assistida. As pessoas assinam e tem o seu terreno demolido. Então eu voltei lá semana passada, muitas das casas que eu já tinha fotografado não existem mais, e possivelmente essa semana ou na outra, quando eu voltar, já vai estar diferente de novo. Então, para que estou fazendo isso, não sabemos, mas é uma construção de memória coletiva que talvez lá para frente a gente tenha uma resposta, né? Então são fotos que foram feitas... E significa muito Elas são significativas, né? Essa aqui é o mesmo cômodo, né? Aqui é a cozinha da dona Tânia e aqui é a parede da sala dela. Então eu caminhei com pessoas que moraram ali, né? Ainda tinha uma geladeira dentro de uma casa, com água, isso 2 anos depois, né? E aí algumas histórias eu sei que esse azulejo ela e o marido colaram na parede, que é da Santa Ceia, né? Aqui é o Mercado Silva, que eu voltei lá agora, esse verde já não tá mais assim, já tá diferente. E aí eu fui captando muito esse... Mercado Silva é Cruzeiro do Sul. Né? Não, é tudo ali ao Arroio do Meio. Mercado Silva, perdão. Aqui existe também também lá existe. no Passo de Estrela. Então tudo isso aqui é Arroio do Meio, né? Navegantes, Arroio do Meio, principalmente ali. Isso aí. Eu tenho que te perguntar, porque tem muitas fotos da Navegantes. O que te atraiu para ir? Não que tu não vá em todos os lugares, mas parece que lá tu pega mais coisas ou
é por acaso? Acho que o acaso que me Acaso. levou para isso, porque foi um território que eu andei muito. Eu não tive tanto em Cruzeiro do Sul, né? Foi por conta do acaso. E aí eu acho que tu cria uma afeição, tu conhece alguns moradores, tu vai entrando nas histórias, e isso vai fazendo com que tu consiga e tenha a curiosidade de contar mais essas histórias, né? Então, acho que por isso, o cemitério de Mussum e o bairro Navegante são dois espaços que eu volto com frequência. Não fotografei Estrela, porque eu não fui para Estrela em nenhum momento. E aí é engraçado, né? Porque o jornalismo não me levava para lá. Eu acabava não indo, porque era muito perto. Então eu ia mais para Mussum e ia mais para Arroio do Meio, onde a gente tinha uma tragédia maior. Mas pretendo ir para Estrela fotografar o que ainda tem ali no bairro, na beira do rio, né? Sim. Que eu desconhecia, viu? Eu não tenho a menor ideia de tudo que aconteceu, né? E me deparei com Estrela e fiquei chocada, porque eu disse, meu Deus, como é que eu nunca tive aqui, né? Tem o Legado das Águas, Exato. o livro 1 e 2 já saiu. Pois é, e eu não sabia, né? Mas é isso, assim, as coisas vão nos atravessando. Não dá para saber tudo ao mesmo tempo, não devagar, dá, é muita informação. Essas duas fotos aqui são espetaculares. Isso aqui né? foi em maio desse ano. Ela está lá ainda. Ela tá lá, eu fui lá semana passada, a cadeira tá lá ainda. Querida. Aqui na casa da Dona Marlene eu já não consegui mais entrar. Né? Aí a gente tem um pouco dessa sutileza, porque o que acontece? Como muitas casas perderam o forro, né, o teto, tinha muitos buracos e falhas que os escombros fizeram e deixavam alguma coisa de luz passar. Eu comecei a observar aquela luz e comecei a ver que as coisas cresciam também naquela luz, né, quando a gente vê aqui. E aí aqui é trazer... Qual é a fábrica que tu falaste? Que era a da Valérios, que então foi agora completamente destruída. Aquela primeira foto dos escombros no terreno deles. E é isso, quando a gente para olhar os 2 anos que passam, a gente vê as árvores crescendo dentro dos prédios, né? Então, como que a natureza ela se refaz, ela se regenera. Sim. Esse aqui é um outro prédio, é algo que está escrito... Alguém que morava lá, né? Que bacana. E aqui é uma foto do rio mesmo, né? A gente vê que as árvores estão caídas, assim. Eu fiquei bastante chocada, assim, quando eu fui pro meio do rio, porque eu andei com um barqueiro que tem ali entre Colinas e Arroio do Meio. E ele me levou pro meio do rio. E aí, do meio do rio, eu olhei pra beira do bairro, assim, e pude ver a casa do peixe desse tamanho. E o meu carro desse tamanho, menor ainda. E o poder das águas, dá para perceber aqui. Eu vou passar por ti aqui, para a gente terminar depois. E aí aqui, falta de uma pia, de um banheiro. Eu tentei encontrar essa pia de novo, eu não sei em qual casa que foi, eu não sei. Essa casa aqui, eu tenho ela ainda quando ela está inteira, e aí agora ela já está pela metade. Eu achei que eu ia chegar lá semana passada e ela já ia ter ido, mas ela não... Arroio do Meio, não? Arroio do Meio, tudo Navegantes. Tudo Navegantes. E aí o Vida de Vestígio, ele fala desse desaparecimento, dessa memória, desse rastro, né? O que fica quando a água leva tudo, né? Que silêncio é esse? Carol, que material tu usou? Dá uma moral para a câmera que foi usada. É uma Nikon, uma Canon. Gente, eu acho que tu nem pensou, D750, mas antiguíssima. Não, porque ela registrou história. Né? Então essa Nikon a minha única câmera de trabalho, tem só uma câmera de trabalho. Guarda ela para sempre, porque olha o que ela registrou. Ela aqui passou por poucas sempre, e boas. Lente 24-70, que era só o que eu tinha, tinha uma lente, um corpo. E aí assim a gente foi fazendo o trabalho. Foi do talento. Vou dizer que sim agora, né? Tem que ser. Depois de tudo isso, né? Depois de tudo isso. Tu já recebeu algum prêmio? Recebi algumas premiações, até financeiras. Então participei do Reflexos Submersos, que foi um edital da PNAB lá de Pelotas. Então entrei, ganhei dinheiro, até fiquei, por um lado fiquei feliz que fui contemplada financeiramente, né, que é um pouco raro, assim. Algumas fotos eu vendi para alguns veículos, algumas séries, mas não muita coisa. E é isso, eu ainda estou fazendo o trabalho de
de pesquisa desse material, porque eu até hoje nunca vi todas as minhas fotos. Então, é muito material, é muita coisa que eu preciso editar, é muita coisa que eu preciso classificar, então eu não faço muita ideia da quantidade de imagens que eu tenho. Vai lançar um livro? Gostaria muito, Gostaria, mas preciso de gente que me ajude. Não. Sozinho eu não consigo. Não, mas querer é poder. Se tu gostaria e quer, vai conseguir. Quem sabe? Ah, ó, gente, tá aí. Aí, uma oportunidade. Tá aí o Deoli que gosta de... Conhece ele? Pode me ajudar, que ele gosta, sim, ó, é Deoli, tá verdade. aí, ó. Ele vive convidando a gente para escrever o livro e tu tem material amplo para um grande livro aqui. É verdade. Carol, eu esperava falar contigo 5 minutos e todo esse tempo foi pouco pela grandiosidade disso. Eu acho que é muito, não posso dizer bacana, né? Mas é muito interessante. Né? Não deixa de ser bacana, mas é interessante que as pessoas saibam. A gente se sente mal falando que esse material é bonito, né? Tem isso, assim, eu acho que as pessoas, elas, quando conversam comigo, elas dizem que foto linda, mas elas voltam atrás porque parece que elas não podem achar essas fotos bonitas. Acredite se quiser. Eu, como repórter fotográfico, me neguei a fotografar o que tu fizeste. Que eu ia ficar chorando o tempo todo. Então, a gente não fez, a RDK fez muito pouco disso, mais a Classe alguma coisa, mas nós ficamos não alheio a isso, mas a gente estava sofrendo como todo mundo e tínhamos, não tinha coragem, eu acho, de fazer não digo que foi fácil, mas eu nunca fui uma pessoa, eu não tive preparo nenhuma da empresa que eu trabalhava, nenhum respaldo psicológico, né, eu tinha assim, acho que eu me agarrei muito à minha fé, às pessoas... Talento, e tu sofreu junto, então não tinha porquê não registrar. Eu digo que eu fui atravessada por essa dor, mas ela faz parte de quem eu sou também. Dissipou mais fácil essa dor fazendo isso. Exatamente, com certeza. Me fazia sentir útil né, naquele momento. Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço. A RDK está à tua disposição. Obrigada. A hora que lançar qualquer coisa, nos avisem. Pode deixar. Se não vier eu, vem alguém da RDK aqui te entrevistar, querida. Tá bom, obrigada pela sua oportunidade, por estar te reencontrando depois de tantos jogos de futebol que a gente fotografou junto, né? Também, né? Também. E tem algo que ela não quer falar, porque eu sou muito mais velha que tu. A gente foi colega de aula também. Fomos colegas de aula e eu frequentava a Fotovisão, que era na rua da minha mãe. Quer contar essa história? Pode contar. E tinha um fotógrafo lá que dizia pra mim, que eu perguntava se eu podia trabalhar naquela loja de fotografia, e ele dizia que eu ia fotografar. Quando crescer. É o Elton. E hoje ela tem, gente, se vocês quiserem, é a Rua Júlio Maia. 339, nos fundos eu tenho um estúdio ali, onde era a padaria dos meus pais. São salas comerciais, então estou fotografando ali, faço meus eventos e trabalho com isso aqui no paralelo para entender qual é o caminho que essas fotos aqui me... Que legal. Qual é o... Dá para dar o WhatsApp? Claro, 51 995 15 3187. Tá bom. A RDK agradece e até a próxima. Até a próxima, muito obrigada.